Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Eu sou o Lucas e aqui comigo está meu grandíssimo amigo Gabriel. Hoje iremos apresentar sobre banco de dados, mais especificamente seus modelos e arquiteturas, propriedades essenciais na criação do banco de dados. Bem, vamos lá. Mas afinal, Lucas, o que raios é um banco de dados? É de comer? Eu te respondo, meu caro telespectador. Infelizmente, não é uma comida, mas é algo presente e muito importante em quase tudo hoje em dia. Nas agências bancárias, nos sistemas de empresas, até mesmo nas redes sociais que tanto amamos, podemos encontrá-lo. Antigamente, tudo se resumia a arquivos físicos, pastas gigantes cheias de papéis. O banco de dados é justamente a evolução desse armazenamento, de uma maneira digital. No Google, encontramos a seguinte explicação: banco de dados são um conjunto de arquivos relacionados entre si com registros sobre pessoas, lugares ou eventos. Ponto final, fecha aspas. Mas antes do show começar, precisamos esclarecer o que são dados, muitas vezes confundidos com informação. O dado é um fato bruto, sem significado por si só, como por exemplo 2002. O que raios esse número significa? Isso é o dado. Agora, se eu falar 2002 é o ano em que Lucas nasceu, isso é uma informação. Seu cérebro juntou os dados como 2002, Lucas e nascer e produziu de forma lógica uma informação, algo que organizado e pode gerar conhecimento. Bem, agora que sabemos o que é o conceito de dados, podemos esclarecer o de banco, pois um banco de dados não é feito só de dados, né, gente? O banco por si é uma relação a uma cadeia de dados que devem ser interligados, compactados e, obviamente, armazenados. Agora, iremos abordar os modelo banco de dados. Eles podem ser resumidos como uma estrutura lógica adotada pelo seu programador para representar seu projeto. Podemos citar os modelos documental, esquema em estrela, entidade atributo valor, relacional objeto. Mas o que iremos nos aprofundar aqui serão os em rede, os hierárquicos, os orientados ao objeto e os entidades de relacionamento. Considerado o primeiro modelo de banco de dados, o hierárquico é caracterizado pela sua estrutura, que você não vai acreditar qual é, hierárquica, né? Duh. Aqui representamos a partir da família real. O rei é o registro pai. Este rei tem filhos, os príncipes, e esses também têm filhos, e assim por diante. Como é um reino, existe apenas um rei, ou seja, neste modelo só pode existir apenas um registro pai. É importantíssimo afirmar que a cardinalidade é sempre 1 para n, ou seja, o rei pode ter vários filhos, mas os filhos só podem ter um pai, o rei. Agora, imaginemos que o rei quer recolher uma carta de seu neto, e você é o encarregado para buscá-la. Primeiro, você deve ir ao rei, para saber o endereço do seu filho. Ao chegar ao seu filho, você vai perguntar para ele onde é o endereço de seu filho também. E assim por diante até chegar ao o neto desejado e assim buscar a carta. No modelo hierárquico é exatamente assim que acontece. Para acessar qualquer dado, primeiramente você precisa encontrar o endereço do rei, o registro pai, entre aspas, ir caindo entre os registros filhos até encontrar o registro filho desejado e acessar o dado que você quer. O modelo em rede é a evolução do modelo hierárquico, onde essa estrutura foi deixada de lado e agora todos os registros podem se relacionar através de um nó ou um link, representado aqui pelos celulares. Assim, se o presidente do Brasil desejar telefonar para qualquer nó, ou seja, celular, ele pode.
E o contrário também pode acontecer. O presidente dos Estados Unidos também pode se conectar com qualquer um. E todos os celulares podem acessar um ao outro quando quiserem. Não há uma hierarquia. E assim é feito um sistema de grafo. Neste modelo, como o próprio nome diz, as entidades, que são representações de eventos ou objetos do mundo real, se relacionam. Mas Lucas, como isso acontece? Bem, vamos imaginar que Joana quer se casar com Paulo, pois eles se amam muito. Assim, as pessoas do cartório, ao oficializarem este lindo amor, puxarão a entidade mulher, que são todas as mulheres do estado, e a mesma coisa acontece em entidade homem, que puxará entre todos os homens do estado o Paulo. Assim, encontrarão a Joana, que está com todos os atributos, como idade, endereço, CPF, RG, e a mesma coisa a Paulo. E assim se relacionarão as duas entidades, as duas pessoas. E eles assim viverão felizes para sempre. Por último, mas não menos importante, temos aqui o modelo orientado a objeto, que é o mais moderno de nossa pequena listinha. Nele podemos encontrar Mike, que será nosso estiloso personagem que representará o objeto. Nesse quarto onde Mike está, há o armário, que ele guarda as coisas deles, etc, etc. Que aqui será representado por ser uma classe. E dentro do armário ele guarda suas coisas, os livros, a bola e até mesmo a sua mochila. E esses são os seus métodos. Os métodos estão dentro da classe, que foi o objeto que colocou lá. Bem, quando esse objeto quer alterar algum registro utilizando algum método, é fácil, ele só passa pela classe e busca seus métodos. Como vocês podem ver do outro lado ali, nosso querido estiloso e burguesinho Mike pegou seus livros, os seus métodos no caso, para poder alterar algum registro do seu banco de dados. Mas não há nessa vida só flores. Por exemplo, nosso querido objeto, Mike, ele quer acessar um armário que ele guardou todos os seus pertences lá. Porém, ele esqueceu a chave lá dentro. Assim, essa classe ela é privada. Os métodos eles não podem ser utilizados. E assim, não há como alterar o seu registro. E assim, Mike, infelizmente, vai chorar e vai ter que ir para a próxima. Agora, eu passo minha palavra ao meu grande amigo Gabriel. Opa! E aí, Lucão? Bom, seguindo de onde esse meu querido amigo parou, eu vou falar das arquiteturas banco de dados, que são basicamente as centralizadas, que é uma das mais antigas, cliente-servidor e distribuída. Mas então, Gabriel, o que diabos é uma arquitetura banco de dados? Será que é um banco feito de dados? Banquinhos de dados? Uma pirâmide de uma arquitetura moderna de dados, ou talvez até isso. Bom, eu acho que isso daí não tem nada a ver. Bom, na verdade, uma arquitetura banco de dados não passa de nada mais, nada menos do que adaptações desse banco de dados ao contexto de aplicação, como em supermercados, empresas e até em casa, que também resulta em uma arquitetura, no caso a pessoal. Isso é uma arquitetura banco de dados, beleza? Na arquitetura centralizada, tem um cérebro e várias partes do corpo, tudo ligado e funcionando. Pelo menos é o que eu sei, eu acho que acontece. Tempo para efeitos. E como vocês podem ver, tem um no centro, que é bem maior, no caso, também mais caro, que é na verdade o 6, mas finge que não é. E como nós pensamos, no cérebro é onde guardamos as nossas memórias e também processamos as coisas. E os órgãos ajudam a passar os dados para o centro. Bom, da mesma forma funciona a arquitetura centralizada, que teria um supercomputador no centro e outros menores manipulando dados. Fácil, não? Temos também a arquitetura cliente-servidor, que este ser humaninho, o Mário, nos ajudou a explicar junto de seu livro Mágico Yoko. Ele deseja procurar mais sobre o banco de dados,
porém também é muito treinado na arte da procrastinação, e por isso ele se encantou ao ver este livro, que pesquisa tudo sozinho. Até eu queria, mas infelizmente a vida não é assim. Naquele momento bad, fazer o quê? Acontece que a arquitetura é rebelde, radical, e tenta fazer isso mesmo assim, e dessa maneira temos um servidor, que consegue pesquisar os dados e mandar para os aplicativos. Tadinho, mal sabe o Mario que é tecnologia e não magia. Bom, e por último, mas não menos importante, nós temos a arquitetura distribuída, como dizia o nosso velho amiguinho Lucas, onde nós temos aqui diversas casinhas que serão respectivos servidores, e também teremos aqui um aplicativo representado pelo Cebolinha, assim como na arquitetura cliente-servidor com o Mario. A diferença é que aqui nós temos diversos servidores. Assim, quando desejamos consultar algum dado ou o Cebolinha quer achar algum amigo em uma dessas casas, ele irá precisar consultar a rede até achar o seu dado. E assim, de uma forma semelhante, funciona quando pesquisamos por algum site, onde mandamos o nome desse site ao servidor, que irá então procurar pelo esse nome e então depois devolver para a gente esse site realmente como ele é. Essa é a arquitetura distribuída. E eu acho que é isso, gente. Eu gostaria de agradecer muito a todos vocês e abraços de seus parceiros e amiguinhos de banco de dados, Gabriel e Lucas.